Olá, crianças! Estou de volta, desta vez para explicar a atividade 2 de língua portuguesa. Nesta atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o tão conhecido ECA, né? Nele, nós vamos ver um pouquinho sobre os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes. Porque a gente sabe que para a gente conviver numa sociedade, né, nós precisamos ter nossos direitos garantidos, mas também devemos cumprir com os nossos deveres, né? Então vamos conversar um pouquinho. Acompanhem comigo a leitura. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é uma das leis mais importantes em termos de proteção das nossas crianças e adolescentes. Ele trata não apenas dos direitos, mas também dos deveres da criança. Para essa lei são consideradas crianças aqueles indivíduos com até 12 anos incompletos. O ECA criou mecanismos que protegem as crianças e os adolescentes brasileiros, que passaram a ter legalmente os seus direitos fundamentais de liberdade, respeito, dignidade, saúde, educação, cultura, convivência familiar e comunitária, lazer e proteção assegurados. Para alcançar isso, ele prevê que toda a sociedade deve estar envolvida: o Estado, os pais ou responsáveis, as escolas e a sociedade civil de uma maneira geral. Podemos resumir esses direitos em 1. Não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. 2. Poder expressar seus pensamentos, gostos e religião. 3. Ter acesso a condições dignas de saúde, com assistência médica e odontológica, desde a fase de gestação até a adolescência. 4. Conviver em família e com a comunidade. 5. Ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. 6. Ser protegido contra o trabalho infantil. 7. Ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva. 8. Desde o nascimento, ter o direito ao nome e à nacionalidade, tornando-se um cidadão brasileiro. Além dos direitos, a lei estabelece os deveres da criança e do adolescente, que nada mais são do que regras de convivência que favorecem o desenvolvimento infantil e preparam os menores para a vida em sociedade. De acordo com o ECA, são deveres da criança e do adolescente: 1. Respeitar a si mesmo, aos pais e aos responsáveis. 2. Frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série. 3. Respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola. 4. Respeitar o próximo e suas diferenças, como religião, classe social ou cor da pele. 5. Participar de atividades culturais, esportivas, educacionais e de lazer em família e em comunidade. 6. Manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos,
e proteger o meio ambiente. 7. Conhecer e cumprir as regras estabelecidas. 8. Sempre que tiver dúvidas sobre os seus direitos e deveres, procurar o responsável legal ou conselho tutelar. São deveres dos pais e responsáveis, dos educadores, do Estado e da sociedade como um todo zelar para que todas as crianças e adolescentes brasileiros tenham seus direitos fundamentais resguardados. É lógico que o ECA não são apenas esses direitos e deveres, tem muito mais. Esses são os principais, são um resumo para que a gente possa entender um pouco quais são os nossos direitos e os nossos deveres, né? Isso é tudo que a gente vem conversando ao longo dos anos na escola, né? E falando principalmente a questão das nossas regrinhas, né? Desses deveres que a criança tem, né? Aí nós vamos juntos também fazer a leitura das atividades, das questões, para poder estar respondendo. Letra A. O que significa a sigla ECA? Então, lá no início do texto, tem a definição da sigla ECA. Vocês vão voltar no início do texto, vão fazer a leitura e copiar a resposta. Letra B. Segundo o ECA, até que idade os brasileiros são considerados crianças? Também é uma questão que está no texto. Apenas vocês deverão voltar, fazer a leitura novamente e copiar. Porque o ECA institui deveres para as crianças e para os adolescentes. Essa questão também está no texto, né? É só vocês fazerem a leitura, ela está mais no final do texto, que vocês vão estar encontrando a resposta, tá? Letra D. Quem é responsável por garantir que as crianças e adolescentes tenham seus direitos protegidos? Então, essa parte é a última parte do texto. Então, volta lá no finalzinho do texto que vocês vão fazer a leitura e copiar a resposta. A única questão que é de opinião é a letra E. Em sua opinião, qual é o principal direito de uma criança? E qual é o seu principal dever? Explique sua resposta. Aí é uma questão pessoal que vocês deverão colocar na opinião de vocês. Qual é o principal direito e qual é o principal dever? E por quê? Espero ter ajudado, né, nesta atividade e voltarei com a explicação da próxima atividade em breve. Até lá!